E aí, beleza? Boa tarde para vocês. E esse é mais um vídeo. E agora eu vou estar falando para vocês dessa polêmica que tá acontecendo aí no Brasilzão. Na verdade, acredito eu que não seja somente no Brasil, mas em si, em todos os países que são pobres, sabe? E é sobre essa rapaziada jovem aí da geração Z. Eu sou jovem também, mas eu não tô nessa faixa da geração Z. Eu tô ali pros zillennials, né? É assim que se fala. Acho que é assim que se chama, zillennials. Eu sou da geração millennial, mas sou o último grupo da geração millennial. Eu sou de 96. Bom, então tá todo mundo falando que esses jovens da geração Z, eles são vagabundos, que não gostam de trabalho, que é isso, que é aquilo e tal. Mas eu tenho um ponto de vista. E o meu ponto de vista é que como que você vai trabalhar num lugar, numa empresa, numa cidade, num estado, num país, que você vai receber o mínimo, e esse mínimo não é o suficiente para pagar suas contas, para pagar suas despesas básicas, essenciais para um ser humano viver dignamente. Não tem como, essa conta não fecha. Então esse é o primeiro ponto. Como que faz isso? Não tem como. Então é por isso que esse grupo, esses jovens, eles estão batendo o martelo e falando: não, é isso, eu não quero trabalhar disso porque não me dá condições suficientes, o trabalho é muito para receber o que estão querendo pagar, né? Então essa é uma das coisas. Aí outra coisa também, se o país, ele pelo menos oferecesse uma estrutura, né? Uma estrutura que é o quê? Rodovias boas, saúde, educação, o básico, o essencial que uma sociedade precisa, sabe? Talvez já seria um caso a se pensar. Por que eu tô dizendo isso? Ó, tô aqui numa autopista de Metrobus. Eu vi que ele tava funcionando já, então eu nem vou mais passar por aqui. Vou seguir outro caminho ali. Por que eu tô falando isso? Cara, eu vivia aí no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu acho que é uma das piores cidades do Brasil para poder se viver, tá? É uma das, não tô dizendo que é a pior, mas é uma das. Tem outras cidades tão ruins como ela também. Mas vamos lá. Tô aqui agora em Portugal. Portugal é um país bom. Não tem problema de segurança, saúde, os hospitais públicos, todos os tipos de atendimentos que eu precisei até agora. Não tenho nenhuma crítica a fazer. Fui super bem atendido, foi rápido o atendimento, gratuito. As vias não tem buracos nas estradas. Tu passa com o teu carro, tu pode ter o carro mais velho de todos, tu vai passar tranquilo, de boa. Tu não vai sair do ponto A com o carro inteiro e chegar no ponto B com o carro todo quebrado, com as suspensões fodidas. Mas o que? A educação para crianças, para jovens, para adultos também são boas educações, são boas, entendeu? Bastante educação gratuita, bastante ensino gratuito aqui. Mas o que? Segurança, já falei, né? Segurança nem se fala aqui.
Então é isso, o país ele dá uma estrutura para o cidadão viver bem, para o cidadão viver tranquilamente. E isso você não encontra no Brasil. Você não encontra isso no Brasil. Então, como que um jovem que está iniciando a carreira dele, iniciando a vida dele, tentando ganhar os primeiros cascalhos dele, fazer uma reserva de emergência. Cara, para fazer uma reserva de emergência com salário mínimo é praticamente impossível no Brasil. É impossível. Então, como que um jovem ele vai fazer isso com um país desse, vivendo num país desse? É impossível, não tem como. Eu tô pegando um caminho aqui que ele vai me levar aqui numa praia fluvial que tem aqui, só que tá em obra aqui embaixo. Eles fizeram uma espécie de... Ih, tacaram terra ali. Fizeram uma espécie de pontezinha para chegar no pilar. Tá, voltando aqui, eu já tô até saindo do assunto principal aqui do vídeo, que é essa geração Z, né? Então, cara, eu dou razão para esses jovens, eu dou razão para geração Z. Tem que ser exigente mesmo, porque na hora que você tá lá no teu trabalho, se fudendo, fazendo o que tu foi contratado para fazer, né? E você tem que fazer. Mas na hora que tu tá lá, você é exigido ao máximo, entendeu? Então, antes de você entrar numa empresa, você tem que sim exigir seus direitos, entendeu? Tem que repensar, né, sobre o valor que estão oferecendo para você. E é isso, cara. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Antigamente se vivia melhor, então as pessoas não tinham tanto o que reclamar. Hoje em dia a situação tá complicada demais, cara. Mas não é só no Brasil não, é no mundo todo. Por exemplo, que na Europa é bem complicado você viver sozinho. Agora, se você tem uma namorada, se você tem um esposo, uma esposa, e os dois trabalham, já fica tudo mais tranquilo, entendeu? Agora, se você é sozinho e recebe um salário mínimo, aí tu tá meio que lascado. Por quê? Porque o salário mínimo aqui é pouco e não... Na verdade, o salário mínimo aqui não é pouco. O salário mínimo aqui é suficiente. Porém, o que tá fudendo tudo são os arrendamentos. Os arrendamentos, eles estão acabando com tudo. Olha só onde eu cheguei. Eu venho aqui de vez em quando para gravar vídeo, para falar com vocês um pouco, pensar em algumas coisas, né? E aí eu tava assistindo uns vídeos, tava aparecendo vários vídeos com esse assunto, e eu tava refletindo um pouco sobre isso e vim aqui gravar para vocês, mostrar um pouco do meu ponto de vista, né? Então é isso, pessoal. A decisão que eu tomei, eu vi isso, eu tava no exército, né? Tava recebendo relativamente bem. Eu recebia uns 3 salários mínimos ali, praticamente. Pouco menos, na verdade, menos. 2 salários mínimos. Eu recebia 2 salários mínimos, praticamente. E vivia relativamente bem. Por quê? Porque eu também não pagava aluguel. Eu tinha minha casa própria, entendeu? Eu vivia lá de boa. Eu só precisava gastar dinheiro com comida, internet, água e luz, tá entendendo? Transporte também eu não precisava gastar, porque eu pegava minha bicicleta e ia pedalando pro quartel. Eu morava bem pertinho do quartel, então era de boa. Então é isso. Mas o que eu fiz? Tava batendo os 8 anos e serviço militar para temporários tem um tempo de 8 anos. Então eu já estava começando a esquematizar. Pô, o que eu vou fazer depois daqui? Vou continuar vivendo aqui no Brasil, né, sem segurança, sem saúde, correndo riscos. Aí eu pensei, pô, não, vou juntar dinheiro. Comecei a juntar dinheiro e quando eu saí do quartel ainda recebi mais um
um cascalhozinho, né? E meti o pé do Brasil, vim pra cá. Por quê? Porque aqui eu tô tendo uma qualidade de vida, uma estrutura, o país ele me proporciona uma estrutura muito melhor do que no Brasil, entendeu? Então, se você se organizar e se esquematizar, juntar teu dinheirinho ali para poder se planejar, né? Para poder ter uma vida boa, você consegue, mas é com muito esforço, muito controle financeiro também. Então é isso que eu estava querendo passar aqui para vocês nesse vídeo, além de mostrar esse lugar lindo, maravilhoso. Olha só os pilares dessa ponte, ó. Aqui em cima vai passar uma espécie de metrô, só que não é metrô, é um metrobus. Aí no Rio de Janeiro a gente conhece como BRT, né? É isso, pessoal. Mais um vídeo para vocês. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de falar mais nada. Acho que não. É basicamente isso. Se o país ele proporcionasse uma qualidade de vida boa para os cidadãos, para a população, eu tenho certeza que seria totalmente diferente. Essas notícias não estariam gerando tanta polêmica como está gerando hoje em dia, nos tempos de hoje. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, continua acompanhando aí, que vai ter mais vídeos como esses ou parecidos com esse. Às vezes eu venho aqui para falar alguma coisa, às vezes eu tô naqueles tempos mais reflexivos, né? E fico pensando em coisas meio que nada a ver. Às vezes eu falo umas coisas que na minha cabeça faz sentido, mas que talvez não faça sentido na tua cabeça. Mas é isso, o assunto de hoje foi esse. Um desabafo? Pode ser um desabafo, pode ser que seja apenas sei lá, interpretem do jeito que vocês acharem. E é isso, valeu, um abraço. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e compartilha para quem você acha que deveria assistir esse vídeo, entendeu? Abrir a mente das pessoas, sabe? Dos jovens. Acho que isso seria bom. Valeu e fui!